Os Exames Chunins foram o segundo grande arco da série de Naruto, mas quase não foi assim. Inicialmente, o Masashi Kishimoto tinha planos bem diferentes para a história depois do arco do País das Ondas. Na verdade, foi o editor dele quem sugeriu a ideia de um arco de torneio como os Exames Chunins. Kishimoto queria mostrar mais missões típicas de ninjas para o time 7, aquelas tarefas que shinobis comuns enfrentariam com frequência no mundo ninja. A intenção era desenvolver melhor o universo da obra e também apresentar personagens de outras vilas que se tornariam rivais do Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi. O próprio Gai, por exemplo, inicialmente seria o personagem de outra vila e o potencial rival do Kakashi. Mas com a introdução dos Exames Chunins, Gai acabou se tornando o ninja da Vila da Folha e ainda assim mantendo sua rivalidade com o Kakashi. Então dá pra dizer que o editor do Kishimoto tomou uma decisão genial, certo? Bem, o motivo por trás disso foi estratégico. Arcos de torneio costumam ser extremamente populares em anime shonen. O público tenta acompanhar até o fim, o que aumenta a popularidade da obra, reduz os riscos de cancelamento e impulsiona as vendas de volumes. Ou seja, mais sucesso, mais grana, mais estabilidade para a série. Além disso, o arco de torneios são naturalmente empolgantes. Sabemos que várias lutas incríveis estão por vir. Existe um formato previsível e, por mais estranho que pareça, as pessoas gostam de saber o que esperar. Essa previsibilidade gera conforto e expectativa ao mesmo tempo. E quando o arco é bem escrito, como os Exames Chunins foram, o resultado é explosivo. E só antes de continuar, se você quer ter toda a coleção inteira do mangá de Naruto, clique no link na descrição que vai ter todos os volumes para você colecionar, além de outros itens que você vai se amarrar. Desde já agradeço. O editor do Kishimoto também fazia questão de manter o ritmo da história acelerado. Se você só assistiu o anime, isso pode parecer loucura, até porque o anime é cheio de flashbacks e momentos descartáveis. Mas o mangá de Naruto é extremamente ágil, a quantidade de eventos que acontece em sequência é impressionante. Pense nisso por um instante. Nesse arco, Kishimoto apresenta o time da areia, 12 novos genins, além de seus respectivos senseis, introduz um Sannin lendário, que é o Jiraiya, e ainda personagens relevantes como Kabuto e Akushi, um vilão memorável como Orochimaru, e de alguma forma quase milagrosa, conseguiu dar momentos importantes para praticamente todos os participantes, talvez com exceção da Tentei. Estou pronta. Depois de assistir a última luta, estou ansiosa. Alguns momentos depois... É impressionante que esse arco tenha funcionado tão bem, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas do ponto de vista narrativo, talvez tenha sido um pouco apressado. Se pararmos para pensar, a única vez em que vemos os Naruto e o time 7 realizando uma missão comum como ninja é no arco do País das Ondas. Depois disso, tudo que o Naruto faz foge completamente do cotidiano de um shinobi padrão. Sabemos que o time 7 realizou outras missões antes e entre o arco da Terra das Ondas e o Exame Chunins. Os personagens mencionam isso, mas nunca vemos essas experiências na tela. É como se essas missões acontecessem fora de cena. Elas não contribuem para o desenvolvimento dos personagens. A missão na Terra das Ondas foi até então a mais difícil que o Naruto enfrentou. Só algo no nível do confronto contra o Gaara nos Exames Chunin chegaria perto daquela intensidade. E justamente por isso, talvez fosse interessante ter visto mais ou duas missões intermediárias, para entendermos melhor como era a vida comum de um shinobi. Poderíamos acompanhar Naruto em uma missão diferente, não exatamente como uma escolta como a do Tazuna, mas algo que mostrasse o cotidiano ninja sobre outra perspectiva. Isso enriqueceria a missão e daria mais peso à evolução do time 7. Depois, passando pela construção de mundo, Kishimoto apresenta vislumbres fascinantes para a gente da Terra das Ondas, a tensão política, a pobreza, a influência de mercenários. Sentimos que o mundo é vasto, complexo, cheio de histórias paralelas. Mas quando a trama acelera direto para os Exames Chunins, depois para a busca da Tsunade e em seguida para a obsessão em torno do Sasuke e da Akatsuki, o mundo parece encolher. Ele deixa de parecer tão amplo quanto antes. A sensação é que saímos de um universo cheio de possibilidades para uma linha narrativa cada vez mais focada em conflitos centrais específicos. E isso acontece porque a história passa a focar de maneira mais intensa em grupos específicos de vilões. Mas imagina se tivéssemos recebido mais algumas missões entre o arco da Terra das Ondas e os Exames Chunins. Teríamos conhecido novos lugares, novas culturas, diferentes realidades dentro do mundo ninja. Poderíamos ter visto antagonistas vindos de outras facções, talvez até grandes vilas que quase não tivemos destaque naquele momento. Isso teria sido incrivelmente enriquecedor. Também seria uma oportunidade perfeita para explorar ainda mais como o sistema ninja é falho. A própria Terra das Ondas já mostra isso. Um território oprimido por interesses corruptos, onde figuras como Haku e Zabuza foram usadas como ferramentas de terror para impedir que a população construísse a própria ponte. Outro ponto é o desenvolvimento de personagem, e principalmente o desenvolvimento das relações dentro do time 7.
Na Terra das Ondas, Naruto e o Sasuke criam um laço poderoso. O Sasuke se coloca na frente do Naruto disposto a morrer por ele, mesmo não tendo morrido de fato. Ele estava pronto para isso. Aquilo foi um momento gigantesco, mas teria sido ainda mais impactante se víssemos os dois enfrentando outras missões difíceis juntos depois disso. Talvez uma missão ainda mais perigosa que solidificasse esse vínculo, porque se você pensar bem, o grande desenvolvimento entre eles acontece ali, e depois tudo acelera. Nos exames Chunin havia momentos interessantes. Sasuke finalmente reconhece Naruto como rival. Ele declara que quer enfrentá-lo nas preliminares. Naruto provoca, desafia e mostra que também cresceu. Mas depois dos exames, os dois quase não interagem. Itachi aparece, acontece aquele confronto tenso no corredor do hotel. O Sasuke tenta atacar o irmão e é derrotado brutalmente pelo Tsukuyomi. E depois a Tsunade retorna. Logo em seguida já entramos no arco do resgate ao Sasuke. E se a amizade entre o Naruto e o Sasuke fosse mostrada como mais próxima, mais real e mais vivida, a luta no Vale do Fim teria sido ainda mais devastadora. A dor de separação teria sido quase insuportável. Além disso, esse intervalo poderia começar a desenvolver, ainda que de forma sutil, o sentimento da Sakura pelo Sasuke, e até pequenos indícios de algo vindo da parte dele. O mangá ainda deixa algumas pistas, muitas delas cortadas no anime. Faltou mais interação entre a Sakura, Sasuke e também o Kakashi. Aliás, o Kakashi praticamente se afasta do Naruto na metade da parte 1, quando o Jiraiya surge. Ele entrega o Naruto ao Sannin, o que faz sentido, é claro, porque o Jiraiya é o mestre ideal pra ele naquele momento. Mas isso reduz bastante a interação entre o Naruto e o Kakashi na primeira fase da obra. Quando no arco do resgate, Kakashi corre desesperado atrás dos dois, com medo de que o Naruto e o Sasuke se matem, e chega tarde demais, vendo Naruto derrotado e Sasuke partindo. Aquela cena poderia ter sido muito mais dolorosa se tivéssemos visto mais momentos deles juntos antes disso. Mas o problema é que quase não vimos esse tempo bom, praticamente só na Terra das Ondas. E o período em que eles realmente estiveram juntos foi curto demais para que nós, espectadores, sentíssemos plenamente o que foi perdido. Esse arco hipotético, ou até 2 arcos entre a Terra das Ondas e os exames Chunin, poderia ter nos dado isso. Outra vantagem seria reduzir alguns personagens da Vila da Folha antes dos exames. Talvez o time 7 poderia cumprir uma grande missão ao lado de outro time, porque a quantidade de personagens que Kishimoto apresenta nos exames é absurda. É quase inacreditável que tenha funcionado tão bem. Imagina se já conhecêssemos melhor o time do Shikamaru ou do time da Hinata antes dos exames. Quando eles aparecem na arena, já teríamos algum vínculo emocional. Fora o time 7, entre os novatos da Folha, os mais relevantes acabaram sendo o Shikamaru, Neji e o Rock Lee. Então talvez o time Gai pudesse estrear nos exames, mas os outros times poderiam ter sido apresentados antes. Tudo isso talvez desacelerasse um pouco o ritmo frenético da história, mas emocionalmente poderia ter tornado cada perda, cada separação e cada reencontro ainda mais impactante. Mas jovem, isso teria prejudicado o ritmo da história de Naruto? Talvez, mas tudo depende de como esse arco seria escrito. Se tivesse a mesma qualidade do arco da Terra das Ondas, sinceramente ninguém reclamaria. Ter uma série longa nunca foi o problema. O verdadeiro problema surge quando o leitor sente que a história não está avançando, que nada relevante está acontecendo, que ele não está mais lendo algo envolvente. Se o público começa a se sentir que está acompanhando episódios fillers dentro do próprio mangá, aí sim é perigoso. Mas expandir o universo ninja, aprofundar o time 7 e até desenvolver personagens fora do time poderia ter tornado o arco do torneio dos exames Chunins ainda mais impactante. Ele deixaria de ser apenas um evento repetindo e se tornaria a culminação de tudo o que foi construído até ali. E o mais curioso é que o próprio Kishimoto queria fazer algo nesse sentido, só que o editor decidiu acelerar. Vamos direto pros exames Chunins e foda-se. Vamos criar hype. Um arco de torneio é mais fácil de empolgar o público. E é claro, hoje em dia, com benefício de retrospectiva, é muito mais fácil opinar. Na época, o Kishimoto e seu editor estavam lutando para manter o mangá vivo, relevante e competitivo a cada capítulo publicado. A revista Shonen Jump sempre foi extremamente impiedosa. Se a popularidade cai, a obra corre risco. Então eles precisavam garantir a audiência, gerar um impacto imediato, manter o nome de Naruto em alta. Às vezes isso significa cortar ideias que poderiam ter sido narrativamente riquíssimas. E falando em oportunidades perdidas, existem aqueles 4 episódios especiais de Naruto que o estúdio Pierrot anunciou para o aniversário de 20 anos da série. Eles se tornaram quase uma lenda urbana, já se passaram anos desde o anúncio e nada. Nenhuma novidade concreta, é como se tivesse desaparecido do tempo.
Mas se esses episódios realmente forem reproduzidos, existe uma chance interessante. Eles provavelmente passam na fase clássica, quando o time 7 ainda estava unido. E se for assim, a linha do tempo exige que aconteça antes do confronto do Sasuke e o Itachi. E se forem fazer algo canônico e coerente, o momento ideal seria justamente entre a Terra das Ondas e os exames Chunins. Ou seja, exatamente o período que estamos discutindo aqui. Talvez ainda exista esperança, talvez possamos ver a história inédita e preencher esse espaço vazio. Algo que eu mostre o time 7 unido por mais tempo. No fim das contas, Naruto sempre foi sobre crescimento, amizade e escolhas difíceis. E a cada pequeno momento compartilhado entre esses personagens faz diferença. Como os Jinchurikis, por exemplo, que foram muito mal desenvolvidos. E nesse vídeo aqui em cima eu mostro como poderiam ser melhor explorados. Clique aí e eu te vejo lá. Falou!